Dias, que deveria marcar o retorno da lenda, a acusação de doping põe em xeque o futuro do maior campeão do UFC. Anderson Silva testou positivo para substâncias proibidas em exames realizados no começo do ano e no dia da luta. O caso de Anderson Silva vai ser julgado pela Comissão Atlética de Nevada no começo de março. Mas, mesmo antes que a punição seja definida, o brasileiro já movimentou o mundo do MMA. Através das redes sociais, pela primeira vez desde que os resultados dos exames em que testou positivo foram anunciados, Anderson Silva se pronunciou sobre o assunto. Não falarei nada sobre quem sou ou o que fiz e passei até chegar aqui. O que me importa agora é o respeito dos que me acompanharam até este momento da minha carreira. Sangrei, sofri e lutei porque amo e porque sempre quis honrar e defender a bandeira do país que tanto amo. Não sei do que me desculpar, pois ainda aguardo o resultado dos exames e a análise dos médicos e especialistas que trabalham para revelar a verdade. Alguns dos principais jornais dos Estados Unidos repercutiram as declarações publicadas por Anderson Silva. Apesar de testar positivo 2 vezes para esteroides, Silva diz que não é trapaceiro. Foi a manchete do Washington Post. E no New York Times, Anderson Silva nega que tenha usado drogas. Márcio Tanuri, diretor técnico da Comissão Atlética de MMA no Brasil, já trabalhou próximo a Anderson Silva. Ele foi um dos médicos que trataram a fratura da perna do lutador brasileiro. Eu posso afirmar que os 8 anos que a gente trabalhou, ele em nenhum momento nunca pediu ou tentou usar algo que fosse para melhorar sua performance. Então, realmente, assim, foi um choque para todos nós, pelo histórico que ele tem. Mas eu acho que teria que terminar tudo para realmente saber o que aconteceu. Se me perguntar hoje o que aconteceu, eu realmente não sei. Anderson testou positivo para um esteroide anabolizante em um exame feito no dia 9 de janeiro, pouco menos de um mês antes da luta contra Nick Diaz. Foram detectadas na urina do lutador as substâncias proibidas, drostanolona e androsterona, geralmente utilizadas para fortalecimento muscular. A drostanolona apareceu de novo em um exame feito no dia da luta. No comunicado à imprensa, Anderson diz que sua equipe investiga quais os componentes que havia nos medicamentos que tomou para curar a fratura na perna esquerda. Todos os remédios que tomei desde a minha fratura estão sendo analisados. Busco a verdade tanto quanto todos que se surpreenderam com os resultados. Em 18 anos de carreira, nunca tive problemas com exames. Sempre joguei limpo. Nunca fui trapaceiro. Dentro e fora do octógono, jamais vacilei no respeito aos princípios que sempre me pautaram. Com muita honra e dignidade, defendi meu país onde quer que lutei. Nunca usei qualquer substância para aumentar minha performance nas lutas. Consultamos um especialista para saber se os esteroides poderiam ter sido receitados em remédios para curar graves fraturas. O atleta deveria ter solicitado uma autorização de uso terapêutico, de forma que ele anexasse todos os documentos médicos e isso fosse analisado por uma comissão médica que existe no esporte competitivo, que pode autorizar sim ou não aquela utilização. O que aumenta o mistério no caso de Anderson é que entre os 2 testes positivos para anabolizantes, realizados nos dias 9 e 31 de janeiro, um outro exame feito no dia 19 de janeiro não apontou qualquer irregularidade. Além disso, Anderson testou positivo também no dia da luta para benzodiazepina. Essa medicação, utilizada para controlar a ansiedade e a insônia, não consta na lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Se o atleta utilizar essa substância, ele até vai sofrer uma perda de performance, vai ter uma locomoção, uma motricidade diminuída, até mesmo uma atenção diminuída. O que pode ter sido, o que pode ter ocorrido, talvez um caso de insônia, que ele tenha utilizado isso para poder dormir melhor. Nesse caso, o problema é que o lutador teria que declarar que estava tomando o medicamento. A Comissão Atlética de Nevada, órgão que regula todas as lutas realizadas em Las Vegas, essa semana suspendeu temporariamente o lutador brasileiro. Pelo menos até o julgamento do caso, que deve ser marcado para o começo de março. A comissão é composta por 5 membros, indicados pelo estado de Nevada. São profissionais de diferentes áreas, advogados, executivos, que ficam na comissão por 3 anos. Está nas mãos dos 5 membros da comissão
o destino do ex-campeão dos pesos médios do UFC. Antes mesmo do julgamento, o UFC já se posicionou. Lorenzo Fertitta, um dos donos da organização, ao lado do presidente Dana White e do vice Lawrence Epstein, anunciou uma nova política em relação ao doping, que vai passar a vigorar a partir do dia 1º de julho. O UFC vai, segundo Fertitta, gastar milhões de dólares para intensificar o combate ao doping. É uma tentativa de se manter a credibilidade da organização. Recentemente, 5 lutadores foram flagrados por doping. Além de Anderson, o ídolo americano John Jones, flagrado por uso de cocaína. O adversário de Anderson, Nick Diaz, por uso de maconha. O cubano Hector Lombard e a americana Ashley Evans Smith. O UFC revelou que realizou 900 testes antidoping nos últimos 2 anos. 10 casos de doping recreativo com uso de drogas sociais foram constatados e 12 com uso de substâncias para melhorar a performance. A taxa de flagrante nos exames em período de competição é até baixa, de 1,1% a 1,3%, mas sobe para 26% nos testes feitos fora de competição, os testes surpresa. Entre as medidas do UFC estão: todos os campeões e atletas das lutas principais serão testados de surpresa até 4 meses antes dos eventos. Penas mais severas. Hoje as punições variam de 9 meses a 1 ano. O UFC quer aumentar isso para no mínimo 2 e no máximo 4 anos. No total, 585 atletas do UFC serão testados de surpresa a partir de 1º de julho. Dana White ainda decretou: se você não pode competir usando apenas suas habilidades naturais, esse esporte não é o seu lugar. Dana comparou o caso Anderson Silva ao de Lance Armstrong. O americano, um dos maiores nomes do esporte de todos os tempos, foi o ponto de virada no ciclismo em relação ao doping. Armstrong acabou banido do esporte. Anderson Silva e sua equipe de médicos, empresários e advogados preparam a defesa. No comunicado, ele diz que lutará por sua honra. Amo o que faço e jamais porei em risco o que levei tanto tempo para construir. Acho injusta a pressa que alguns têm em me condenar. O tempo que se leva para destruir uma reputação é infinitamente menor do que aquele empenhado em construí-la. Sou o maior interessado no esclarecimento desse episódio. Quero que os que sempre me prestigiaram saibam que continuo lutando para que todas as sombras sobre esse triste episódio sejam dissipadas.